Olá, você está no On Run, o canal dos corredores. Aperte o On e vamos conversar sobre Jogos Olímpicos. E o que é preciso fazer para formar mais atletas olímpicos? Sempre quando nós falamos na formação de atletas, ou sempre quando chegam os Jogos Olímpicos, é muito comum a gente ouvir algumas discussões, acompanhar nas redes sociais o desempenho desses atletas, o resultado final desses atletas, a medalha em especial, que esse atleta conquistou em Jogos Olímpicos. Sempre quando um atleta brasileiro conquista uma medalha olímpica, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais sobre a história desse atleta, tudo. Mas certamente essa medalha é o ponto final, a consagração final de um resultado de muitas vezes de anos e anos de dedicação. Então muitos desses atletas que chegam nesse nível de participar de uns Jogos Olímpicos e principalmente de ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos, certamente teve que abrir mão de muitas coisas para conseguir se tornar um atleta olímpico. Então a maioria desses atletas, elas se dedicaram à sua vida, deixaram de curtir uma série de atividades sociais. Eu tenho casos de alguns atletas que são amigos, que foram medalhistas em Jogos Olímpicos e que eles falam que realmente dedicaram a sua vida. Eles não tiveram Natal, não tiveram Ano Novo, não tiveram feriado, deixaram de curtir a festa de aniversário das suas filhas desde muito pequena, em função de ter que estar treinando. Então, a maioria desses atletas passam muito tempo em centros de treinamento, muitas vezes fora do país. No caso dos fundistas, um que eu acompanhei, que foi medalhista olímpico, passava boa parte da sua temporada em Campos do Jordão, na altitude treinando, ou em outras regiões fora do país, fazendo sua preparação. Então a sua vida foi dedicada a isso, foi se preparar para conquistar uma medalha olímpica, e não é uma tarefa muito fácil. E para isso precisa ter, muitas vezes, uma equipe multidisciplinar para poder ajudar esse atleta a conquistar os seus melhores resultados, que passam desde o seu treinador, que acaba sendo uma companhia mais próxima, ele acaba convivendo muito mais tempo com o seu treinador, muitas vezes do que a própria família, do que a própria esposa, porque ele passa muito tempo treinando. Passa também por uma parte de um fisioterapeuta que ajuda muito nessa recuperação após um treinamento muito intenso, não só por uma questão de lesão, mas por uma questão mesmo de ter alguns métodos, alguns meios que os fisioterapeutas utilizam para recuperar esse atleta o mais rápido possível, para que ele possa voltar a treinar. Há uma nutricionista também que entra nesse processo logo após o atleta terminar um treino extremamente exaustivo, extremamente cansativo. Começa a parte que a gente chama, que é a parte mais importante, que é o descanso. O descanso, a alimentação, para que ele possa estar cada vez melhor, para que ele possa correr cada vez melhor. Essa, normalmente, é a vida de um atleta, é uma dedicação mesmo para se tornar um campeão olímpico. Normalmente, não combina você ter uma carreira de atleta e ter uma carreira que a gente fala, meio boêmia, ou seja, de ficar curtindo, de perder noite de sono, porque isso certamente vai atrapalhar você a ter, o atleta, na verdade, a ter um grande resultado. Muitos dos nossos grandes atletas, que eu tive, inclusive, o prazer de conviver, acabaram não conseguindo se tornar um atleta olímpico, ter o prazer de ir a uma Olimpíada, simplesmente em função desse pós-treino e não necessariamente em função do talento. Muitas vezes você ser talentoso, você ter o talento, em alguns casos pode até acabar te atrapalhando, porque você acaba conseguindo fazer bons resultados treinando muito pouco, mas se você não se dedicar mesmo para se tornar um atleta olímpico, para tentar disputar uma medalha olímpica, você certamente não chegará a estar entre os melhores e não chegará a representar o seu país em uma Olimpíada. Então, ser um atleta olímpico, representar o seu país em uma Olimpíada, que é o sonho, que é o desejo de todo atleta, esse sonho realmente é para poucos, é para aqueles que realmente entendem a mensagem desde o início, é para aqueles que normalmente tiveram como referência algum atleta que foi à Olimpíada, que foi campeão olímpico e que entende esse simbolismo, que entende essa necessidade realmente de fechar uma carreira brilhante participando de uns Jogos Olímpicos e, em especial, conquistando uma medalha olímpica. Então não é uma tarefa muito simples, é uma tarefa para poucos, mas é uma tarefa para aqueles que realmente se dedicaram bastante. Eu costumo dizer que quando você vê um atleta recebendo uma medalha, seja ela de ouro, prata ou bronze, em uns Jogos Olímpicos, certamente aquele momento ali é a parte mais fácil, A parte mais difícil foram esses anos de dedicação, não só para conseguir participar muitas vezes de uma primeira Olimpíada, participar de uma segunda Olimpíada, e essa medalha significa realmente todo esse processo, todo esse caminhar do atleta, que geralmente esses que vão aí disputar a Olimpíada e conquistar uma medalha começaram lá com seus 12 anos, 13 anos, no caso específico aí do atletismo, algumas outras modalidades como a ginástica começa muito mais cedo. Então é no mínimo aí que a gente fala, são de ciclos olímpicos, a cada 4 anos. Então normalmente esse atleta aí se dedicou aí pelo menos aí de 8, aqueles que são mais precoces, que são mais talentosos, que têm uma equipe multidisciplinar muito boa,
12, às vezes até 16 anos de carreira aí para você conseguir chegar a ganhar uma medalha olímpica em uma competição tão importante como é os Jogos Olímpicos. Então, Ronaldo, pô, é legal, eu entendi, né, toda essa parte de dedicação que o atleta precisa ter para se tornar um atleta olímpico. Então, o que que precisa, né, para a gente formar um atleta olímpico? Por que que quando a gente chega nessa época dos Jogos Olímpicos, a gente fica com esse, né, exigindo a medalha, querendo a medalha e tal, sem sequer conhecer a história desse atleta, sem conhecer as dificuldades que esse atleta teve que percorrer e principalmente, né, o porquê que muitas vezes a gente vai aos Jogos Olímpicos, no caso específico aqui do atletismo, que a gente trabalha há bastante tempo, e sempre conseguimos às vezes uma medalha olímpica, né, às vezes tem Jogos Olímpicos que a gente passa em branco, não conquista nenhuma medalha olímpica. O que que pode ser feito para reverter essa situação, né? Você pega países, por exemplo, como Quênia, como Etiópia, que são países mais pobres do que a gente, que vão aos Jogos Olímpicos e conseguem trazer aí 4, 5, 6 medalhas olímpicas aí durante os Jogos Olímpicos só no atletismo. Então, por que que eles se tornaram uma potência olímpica e nós, né, o que falta aqui para o Brasil, o que falta para a gente se tornar também uma potência olímpica? O que precisa para a gente formar realmente uma ser uma potência olímpica, em especial no atletismo, é a quantidade, né? Ou seja, nós precisamos ter mais crianças e adolescentes praticando esporte, em especial conhecendo o atletismo, né? Que passar para eles não é só corrida. Às vezes, normalmente, as crianças e adolescentes, quando você vai fazer isso na educação física escolar, que você fala de atletismo, a visão para aqueles que conhecem um pouquinho do atletismo, imagina que é só corrida, e aí acaba não sendo muito prazeroso, né? Você ficar com 12, 13 anos correndo. É preciso apresentar às crianças e aos adolescentes o atletismo de maneira geral, com toda a sua potencialidade e todas as provas nas quais pertencem aí a modalidade do atletismo. E é dessa quantidade que nós vamos tirar a qualidade. Essa, na minha opinião, né, é a maior diferença que nós temos com relação ao Quênia e com relação à Etiópia, que são potências aí no atletismo, em função dessa quantidade. Aqui no Brasil, toda criança que nasce certamente quer ser jogador de futebol. E é por esse motivo que nós somos uma potência, vamos dizer assim, no futebol e temos os melhores atletas do mundo espalhados aí nos principais times de futebol mundo afora. No Quênia e na Etiópia, nesses países não é diferente, né? Lá também toda criança quando nasce tem um objetivo aí de se tornar, ou a grande maioria dessas crianças, um atleta aí no atletismo e em especial nas corridas de meio fundo e fundo, que é onde eles têm grande tradição, onde esses países têm grande tradição e tem grandes atletas aí sendo campeões e sendo medalhistas em Jogos Olímpicos. Paralelo a isso, ele já cria uma cultura nesses países, onde toda criança, desde muito cedo, entende que é extremamente importante, seja por uma questão de se tornar um grande atleta mesmo, seja por uma questão cultural, né, por uma questão histórica, e seja até por uma questão social, né? Então a gente sabe que existe uma relação muito grande também com a parte financeira. Um atleta que chega a ser campeão olímpico, ele certamente já passou por vários outros campeonatos, né, já esteve que está entre os melhores aí durante muitos anos. Isso significa que ele também consegue ganhar grandes competições. No caso da maratona, por exemplo, ele consegue acertar uma maratona de Berlim e consegue aí receber uma ajuda financeira muito boa, que pode ajudar todos os seus familiares no Quênia. Então, quando você soma esses fatores, você acaba tendo um ambiente muito legal e propício para que você possa ter grandes atletas. Digo isso porque nós tivemos aí durante 10 anos, né, desde 1988 até 1998, o recorde mundial pertencente a um etíope chamado Belaim de Samo. Então ficou durante 10 anos vários atletas tentando bater o recorde mundial da maratona, e um brasileiro chamado Ronaldo da Costa, mineiro da cidade de Descoberto, em setembro de 1998, esteve em Berlim e bateu o recorde mundial da maratona, com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. Então nós temos know-how, nós temos material humano, né? O nosso país, na verdade, tem material genético fantástico, talvez seja um dos únicos do mundo, né? Porque nós temos, inclusive, o perfil, o DNA desses grandes campeões que são os africanos, né? Ou os países ali que a gente chama do chifre da África, né? Que vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café, para trabalhar na época da exploração do ouro, a região de Diamantina, Mariana, né? A região ali de Paraty, no Rio de Janeiro, né, os quilombolas. Então a gente tem esse DNA dos grandes campeões entre nós. E o que nós precisamos então? É massificar o atletismo, é divulgar mais o atletismo, é trazer mais crianças, atrair mais crianças e adolescentes para a prática do atletismo. A partir daí sim, nós temos possibilidades reais de conquistar medalhas em Jogos Olímpicos e quem sabe até se tornar uma potência olímpica. Então muitas vezes a gente fala assim, pô, mas os Estados Unidos, né, por exemplo, né, que ganha medalhas lá torta direito. A gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma potência olímpica e vai realmente para disputar, para ganhar uma medalha. Nos Estados Unidos, eles vão com chances de ganhar 200 medalhas, por exemplo, em Olimpíada,
mas naturalmente eles não ganham essas 200, né? Eles ganham um pouquinho menos, que ainda é muita medalha em comparação ao atletismo brasileiro. A diferença nossa, por exemplo, é que nós vamos aos Jogos Olímpicos de maneira bem tranquila, com possibilidades reais aí, nesse ano, né, de Tóquio 2020, por exemplo, nós temos a possibilidade de conquistar aí 4 medalhas, vamos dizer assim, né, que são aqueles atletas que já vêm bem ranqueados no cenário internacional de maneira bem tranquila. Aí dessas 4 medalhas, normalmente a gente consegue pegar uma medalha e a gente acaba vivendo o que a gente fala, né, dessas estrelas solitárias. Mas qual é a grande evolução nossa no atletismo brasileiro? É justamente ter cada vez mais atletas disputando uma final olímpica. Então, ter atletas cada vez mais, a cada edição dos Jogos, mais atletas disputando a medalha olímpica, em especial os atletas mais jovens, nos dá perspectiva para ter no próximo ciclo olímpico mais atletas próximos da medalha. Então, o que a gente precisa fazer para se tornar uma potência olímpica é simplesmente apresentar o esporte, apresentar o atletismo para mais crianças. Quanto mais crianças, quanto mais adolescentes, quanto mais pessoas estiverem engajadas em prol do atletismo, certamente a chance da gente ter mais medalhas ou mais atletas se aproximando de uma final olímpica, se aproximando de uma possível medalha, aumenta significativamente. Então, é da quantidade que nós vamos tirar a qualidade. Então, você ter bastante atletas praticando aí nas cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, certamente a gente terá a possibilidade de se tornar aí uma referência em pouco tempo. Para reforçar essa minha conversa com relação à formação aí de um possível medalhista olímpico, nós temos projetos no Sertão da Bahia, por exemplo, com tudo adaptado, né, que hoje já é referência baiana, hoje já é referência brasileira na formação de possíveis atletas, com atletas na seleção brasileira, com atletas representando o Brasil em jogos escolares, com os principais atletas do país saindo lá de um projeto social no Sertão da Bahia. Então, o que aconteceu no Sertão da Bahia que não acontece de repente nos grandes centros? É você ter um professor extremamente motivado, um professor que possa auxiliar essas crianças para que elas comecem a praticar o atletismo, e nesse município especificamente o atletismo é o esporte número 1 do município. Então, o futebol, que comumente é o número 1, né, na maioria das cidades brasileiras, nesse município é o atletismo. E aí não tem como dar errado, né? A chance de você ter atletas numa região como essa representando o seu país é muito grande. Então, esse é o grande segredo. Para se formar atletas, para se ter grandes atletas disputando finais e conquistando possíveis medalhas olímpicas, o segredo é esse. É apresentar o atletismo às crianças, é ter cada vez mais crianças praticando o atletismo. Eu sou Ronaldo Dias e esse foi o tema da nossa série On Run Rumo a Tóquio.